Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu tô correndo atrás aqui da produção de vídeos por semana, o que está sendo bem complicado. Tem encavalado alguns vídeos aí para se fazer. É difícil a edição, é difícil. E hoje eu vou tentar gravar num gás só. Esse vai ser um desafio para mim. Realmente eu não tenho o dom da palavra. Meu pai era um cara muito falante, era um cara que era muito para fora, todo mundo conhecia ele como o bonachão. Eu já sou totalmente introvertido, eu sou um cara que virado para as artes, para introspecção, para observação do mundo, e para mim isso aqui é um desafio. Para o meu pai, ele tiraria, né, de letra. Eu gostaria de estar falando sobre ministérios. Muitas pessoas elas têm ido à igreja domingo após domingo e perguntado a Deus qual é o ministério, para quando que o reino de Deus começa na sua vida, quando você começa a sua jornada do herói. Muitas pessoas elas têm se perguntado todos os domingos, né, de uma forma assim que beira religiosidade, pegando suas Bíblias, indo para a igreja, sentando no banco e perguntando: Deus, eis-me aqui, para onde eu vou, o que fazer? Deus ele tem um chamado para cada um, em diferentes áreas, é claro. Mas quem disse que é numa igreja? Quando esse processo de transformação começou comigo, e foi realmente uma coisa do dia para a noite, pessoal, metanoia, onde Deus entrou e fez acontecer, né? Mostrou para mim o que eu queria ver, né? Eu queria provas do mundo espiritual, Deus me deu, de uma forma que eu fiquei totalmente quebrantado, totalmente fragmentado, coisas que eu sinto até hoje. Eu só me sinto forte na presença de Deus, porque realmente é na minha fraqueza que Ele trabalha. Quando Deus começou esse processo na minha vida, o pastor da igreja chegou falando para mim que queria conversar. E um dia antes, eu e minha esposa, a gente já estava recebendo algumas mensagens de amigos, alguns toquezinhos falando: olha, Deus tem coisas para vocês, Deus tem ministério para vocês. E aquilo criou uma tensão na gente. E a minha esposa, ela super desenvolvida nesse caso, ela é super comunicativa, né? Ela é amiga de todo mundo, e eu já sou totalmente ao contrário. Falei: meu Deus, estou sozinho nessa, será? Nesse último domingo agora, eu tive a oportunidade de estar tocando com meu filho no grupo de louvor, né? Foi Dia das Mães e a gente prestou o culto a Deus ali, né? Eu e meu filho tocando lado a lado, e o pastor chegou para mim e falou assim: olha, precisamos conversar, no domingo que vem a gente se fala, tá bom? Tá bem corrido, né? Tem que dar atenção para todo mundo, é uma grande responsabilidade. Há uma certa relutância. A gente vê que Moisés não foi diferente, por exemplo. Moisés ele foi chamado para ser um super-homem, um porta-voz do poder de Deus. Estava ali como um canal de bênção para o seu povo. Porém, quando Deus falou: você vai ter que ministrar para o seu povo, você vai ter que ordenar o seu povo, você vai ter que comandar o seu povo, Moisés não tinha o dom da palavra. Foi o único momento que eu vi Moisés, ali na Bíblia, dando um passo para trás. Essa responsabilidade Deus deu para Arão, né? O quanto que Moisés não perdeu com isso? O que será que Deus teria feito se ele tomasse realmente à frente e falasse: não é eu que vou falar, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai falar por mim? Arão, por mais que ele fez o trabalho dele, quando Moisés subiu ao monte, quando voltou, Arão não conseguiu administrar a situação. A política entrou em ação ali naquele momento em que Moisés estava ausente, e quando Moisés voltou, o povo estava bagunçando. Deus sabe todas as coisas. Deus é quem coloca você no lugar onde Ele quer que você esteja. Você tem dito: eis-me aqui. A gente não precisa de estar fechado em quatro paredes, a gente não precisa estar em algum lugar religiosamente
prestando culto de uma forma mecânica. A gente precisa saber que o ministério é dentro de nós. Quando começa o reino, será que esse reino é aqui na terra? Será que esse reino é um reino celestial? Sem sombra de dúvida, é celestial. Os judeus, eles trabalham com o Velho Testamento na cabeça deles, né? Como eles não aceitaram que Jesus Cristo é Deus e não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo por eles, e eles esperam que o reino seja aqui, que o reino se estabeleça aqui, que a política vá de encontro aos seus interesses, de que eles sejam nomeados novamente, o povo de Deus, que a terra fique somente para eles, que haja um Messias novamente. Esse Messias, ele vai reconstruir o templo, ele vai fazer que Israel se torne uma potência novamente, e aí a gente vê o ciclo da humanidade, aquele ciclo infernal. Muitas pessoas falam que a vida já é o inferno, né? O inferno é aqui. E disse Cristo: o reino está onde o corpo estiver. Para todos nós, eu sempre acreditei que há um apocalipse pessoal. Todos vão ter que encarar a morte, todos vão ter a sua jornada do herói começando e terminando em certo ponto, onde ser martirizado é uma bênção de Deus. E ser martirizado muitas vezes não quer dizer que as pessoas vão te matar com requintes de crueldade, e debaixo de tortura, apedrejado ou crucificado de ponta cabeça. Não. Às vezes é o isolamento do mundo, às vezes são pessoas que você achava que te amava, te virando as costas. Às vezes é no fundo do hospital, às vezes é numa doença incurável. Todos nós teremos o nosso apocalipse. Mas assim como Jesus, nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e você também vencerá. Embora o seu corpo possa servir de alimento para os abutres que ficarão, e eles dirão: tá vendo? Não falei, no final é o mesmo de todo mundo. Eis aqui um corpo. Porém, você em espírito estará com o Pai. Muitas pessoas estão vivendo o inferno hoje, agora, e eles assumem que estão vivendo e que a vida é um inferno, e que você também tem que ter a mesma visão. Às vezes a pessoa não percebe que você está em outra vibe, seus olhos estão vendo outras coisas. Enquanto nós estamos no mesmo ônibus indo para a mesma direção, a pessoa está sentada no lado onde há os muros pichados, as fábricas, o esgoto a céu aberto, e você está vendo a paisagem que há no outro lado do busão. E está tudo bem com isso. O que as pessoas têm que entender é que para uns a vida é um inferno, para outros o reino de Deus já começou. O ministério não depende do que o pastor dirá, não depende de um projeto que nasce de dentro da minha cabeça, mas sim um projeto que vem dos céus. Eu só preciso falar, eu só preciso compartilhar com você o que Deus tem feito, eu só preciso compartilhar com os irmãos os milagres, eu só preciso falar que Jesus é bom em todo o tempo. Talvez meu ministério seja aqui falando contigo. Talvez meu ministério seja tocando, e vai ter vídeos aí com meu filho tocando baixo, a gente tocando junto. Esse canal vai ser uma diversidade. Nós vamos falar da vida em família, nós vamos falar de arte, nós vamos falar do dia a dia, do cotidiano, nós vamos falar de atualidades, nós vamos falar de muita coisa. Porém, não faltará em nenhum vídeo a menção de Deus, a menção de Cristo, a menção do amor que Ele tem por nós e tudo que Ele tem feito em minha vida. Isso eu quero que seja em tempo real, mas é impossível a gente ficar gravando todos os dias e toda hora. Porém, toda semana eu quero estar junto com vocês nessa jornada. Esse processo espiritual que eu tive, algo me levou até a internet, o Wi-Fi de casa. E ali foi me revelado que é um canal, é um esgoto para dentro da sua casa. Mas por outro lado, você usando a internet como se deve,
Isso é canal de bênçãos. Por exemplo, esses vídeos são registros que ficarão por um tempo que pode ser por um longo período. Esses vídeos podem ser salvos em arquivos individuais, talvez. E a questão é que eu estou gravando uma vez e ele vai ser reproduzido por muito e muito tempo, por muitas e muitas vezes, e isso me deixa muito feliz. Isso me faz ver a grandeza da internet nos dias de hoje, não como veículo de maldição, não como passatempo inútil, não como a boca de um cano de esgoto virado para minha casa, que desemboca dentro da minha sala, mas sim um veículo aonde eu posso falar de todas as coisas que Deus tem feito. No final, essa máquina aqui, que promete ser onipotente, onipresente, onisciente, é isso que o inimigo vai usar, querendo ser imitação de Deus, imitação de Cristo, com poderes tecnológicos e trazendo solução para a humanidade. Enquanto houver essa tecnologia, também haverá pessoas como eu, deflagrando a palavra de Deus aqui e ali como se fosse um bombardeio, quando Deus olhar para a face da terra e não houver um justo sequer. Para isso tem que haver uma geração totalmente corrompida. O que não está tão longe, mas eu digo para vocês, não temam, não é de hoje que as pessoas gritam nas esquinas que Jesus está vindo, Jesus está voltando, mas cada um tem um apocalipse pessoal. Não se preocupe com o fim dos tempos, o fim do mundo. Muito tem se falado de guerras, tensão políticas, não é o tempo. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Crê no Pai, crê no Filho, creia. E o Espírito Santo você não precisa nem crer, porque ele está sendo expresso através do amor do teu filho, através do amor da tua esposa, através do amor que você sente por eles, através do seu vizinho que dá bom dia, daquela ajuda quando o seu pneu fura, através da honestidade do troco certo, através da mão da enfermeira leve ao te dar a injeção. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo é a bondade no mundo. O Espírito Santo é o mover de Deus através das ações das pessoas. O Espírito Santo age diretamente, às vezes, quando alguém está precisando de algo que só vem do céu. E aí se torna algo inexplicável, miraculoso. É isso que Deus tem para você todos os dias. O reino está aqui. O reino estava lá quando Cristo respondeu aquelas pessoas que ele perguntava: quando acontecerá esse reino? Como acontecerá esse reino? Aonde está esse reino? E elas não se deram conta que o reino estava à frente delas. Era andar com Jesus Cristo, era ver tudo que Jesus Cristo estava fazendo, era aceitar ele como o Filho de Deus e a porta para os céus. E assim como ele enfrentar a vida, enfrentar a morte e vencer. Pessoal, tem o Desenha Mais Fala hoje, mas com um tema diferente. Vamos trabalhar com bleach. Aqui é conhecido como bleach, aí é conhecido como que boa, água sanitária, cloro. Sim, na camiseta. Eu vou estar fazendo uma camiseta, espero que vocês gostem, trabalhando somente com água sanitária misturada com água. E hoje a gente começa com o Desenha Mais Fala e termina com Desenha Mais Fala, tá? Enquanto eu vou desenhando, é claro que a gente vai trocando uma ideia e vocês vão vendo o processo de se fazer uma camiseta usando água sanitária e água. Simples, água. Vamos nessa. Então, pessoal, vamos de arte com bleach, em inglês, mas em português, hipocloridium sódium, água sanitária, que boa, cloro. Não tem segredo, pessoal, é só pegar o cloro, colocar num potinho, ter cuidado para não respingar na camiseta, né? Para não fazer ali alguma marca indesejada. A camiseta que eu uso é 100% algodão. Quanto mais algodão tem na composição, mais efeitos de claridade você vai poder dar à sua arte. Se não for 100% algodão, o que acontece é que você vai ter um resultado um tanto escuro.
nas suas linhas. Para você fazer todo o esboço, você pode utilizar um lápis carvão branco, um lápis branco de pastel seco. Se não tiver, não tem problema. Pega um giz, né, afina ele, aponta ele, de forma que você possa fazer o seu rascunho antes de passar o cloro. Não precisa apertar muito, tá? Porque senão faz muito pó, fica muito ali cheio de pó. E isso vai ser um pouco incômodo depois para você riscar em cima com o cloro. Aqui eu estou fazendo uma caricatura. Eu acho que isso é legal para quem quiser fazer um dinheiro, comprar camisetas e revender, fazer nomes também, né? Treinar bastante letras. Você pode estar vendendo camisetas personalizadas com caricatura, com nomes, coisa que vai levar ali cerca de 15, 20 minutos se você tiver uma certa experiência e prática. Então, aqui vocês podem ver que eu vou estar fazendo todo o rascunho primeiro. E enquanto isso a gente vai conversando aqui sobre assuntos, sobre o reino. É muito importante a gente falar sobre o reino. O reino, muitas pessoas estão comentando, o inferno é aqui na Terra. Tem pessoas que têm vivido um inferno na Terra. E é real, tá, gente? São pessoas que estão se afundando nos seus colchões, nas suas poltronas. Elas não veem luz através das janelas. Ela não vê possibilidade de colocar a cara para tomar um sol. Ali, muitas pessoas chegam na conclusão de que é melhor até morrer. Tiram a própria vida e pessoas ficam perguntando como que uma pessoa pode cometer esse tipo de atrocidade consigo mesmo. É porque pessoas estão envoltas em trevas. Tudo que cerca elas e tudo que nos cerca, se pararmos para pensar, é tudo muito mal. Todos os temas pops vêm incumbido de morte, vêm incumbido de desejos satisfeitos de forma desenfreada. E quando tudo já foi experimentado, quando todas as maneiras foram tentadas, e quando você percebe que chegar ao topo é estar sozinho, que há solidão lá e que a felicidade não está lá, as pessoas se veem em desespero. O reino de Deus, quando, onde começa? Como eu disse, pessoal, quando perguntado para Jesus Cristo quando e onde o reino se faz presente, enquanto a resposta não vinha, as pessoas que perguntavam para Cristo onde e quando o reino se faz presente, ou se fará presente, e é claro que eles esperavam, ou seja, é claro que eles esperançavam um reino fora dali, ou um reino que seja ali, mas instituído. Eles sonhavam que os judeus estivessem livres das mãos dos romanos, da opressão do império. Eles sonhavam com um Messias que viria com força, que guerreava, que guerrearia com seus próprios punhos, com a sua própria força, porque é assim que eles viam Davi. Eles reconheciam em Davi a força, mas talvez não reconheciam que a força dele vinha de Deus. Ou seja, eles almejavam entrar no círculo infernal da vida. Eles queriam uma nova Israel se impondo novamente como império.
com abastança, com uma boa economia, com um reinado forte e com um rei condizente ao seu reino. Aqui, pessoal, como vocês veem, eu já estou fazendo as linhas com o bleach, a água sanitária. Vocês podem usar bleach para fazer suas propagandas, porque é um nome chique, nome em inglês, né? Para água sanitária. Aqui você vai traçando com as técnicas que você tem já de desenho, né? Ou se vocês não tiverem, se junte a nós aí no grupo do Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição, que você pode aprender, tá bom? E o bleach é o seguinte, pessoal. Água sanitária, você vai fazer o risco num lado do desenho e aquele risco ele não vai aparecer de imediato, tá? Vai fazer ali um traço molhado, como se estivesse pintando com água. E o que que acontece? Você tem que fazer um traço do lado do desenho e partir para um outro lado do desenho e esperar que o traço anterior ele apareça com o tempo. Ele leva alguns segundos, por volta de 4, 5 segundos, dependendo do tempo, da temperatura, para estar queimando ali a camiseta, né, e fazendo esse efeito claro, tá? Então os traços não aparecem de forma imediata. Então faz um pouquinho do desenho de um lado, parte para o outro e assim vai se terminando o desenho. Se vocês quiserem ir fazendo efeitos nos seus desenhos de luz e sombra, trabalhar com diferentes tonalidades com o bleach, a receita é simples, tá? Bleach, o cloro puro, ele traz uma luminosidade maior no seu traço onde você for aplicar. Conforme você vai diluindo esse cloro em água, ele vai ficando mais escuro. Esse é um trabalho simples para iniciante, mas eu vou estar postando aqui, né, no final desse vídeo, algumas camisetas que eu faço com bleach, que é um pouco mais complexa, utilizando de luzes e sombra, muito traçado, e o resultado é legal. Então, pessoal, continuando, aquelas pessoas que perguntavam para Jesus quando e como se dará o reino, elas não perceberam que à frente delas estava o reino. O reino já estava acontecendo. Jesus Cristo andava fazendo seus milagres, andava ensinando a bondade, andava mostrando para as pessoas saírem do sistema que aprisionava. O império forçava as pessoas a fazer o que estavam fazendo. Pedro, pescador, Simão, tinha que pagar os seus impostos, tinha que pagar as suas contas. Eles tinham que trabalhar dia após dia incansavelmente à procura dos peixes para que pudesse sobreviver. Mateus, cobrador de impostos, tinha aquele serviço burocrático todos os dias de estar cobrando seu próprio povo. E naquela vida envolta a números e cálculos, tudo se perdia. O cotidiano era maçante, difícil. Paulo era um misto de trabalho e prazer. Suas ambições, seus preceitos políticos se confundia com o dia a dia, o cotidiano. É aquele típico policial que adora caçar bandido, que adora sentar o dedo e achar que missão dada, missão cumprida é a realização do dia após dia. Porém, o ódio consome, o ódio acaba, por mais que as pessoas tenham gosto à sua profissão. E essas pessoas chamadas por Cristo, entre outras, estavam vivendo ali o reino, seguir o Mestre, ver todos os milagres acontecendo diante dos seus olhos, viver o dia após dia na dependência de Cristo, na dependência do Pai, e aprender sobre o reino que viria. E todos eles fariam parte desse reino e estipulariam o reino aqui na terra. E os que perguntavam para Jesus onde e quando o reino começaria, não se deu conta que o reino estava diante dos olhos. E a resposta de Cristo veio a eles. A resposta foi: o reino é onde o corpo está. Sem entender
e por isso pedimos sempre a explicação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e fazer entender aquilo que se passa diante dos nossos olhos. E aqueles que andavam com Cristo viviam o reino na terra. Hoje Cristo te chama para viver o reino aqui na terra, para ver o que seus olhos ainda não viram, para viver aquilo que foi perdido. Mas as provações viriam para todos eles, inclusive Cristo. E o próprio Cristo dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É claro que nesse momento Cristo não tinha dito isso ainda, mas ele viria dizer em ressurreição. E mais tarde todos se depararam com um corpo pregado na cruz, com as marcas de ferimento dos pecados que levou sobre si, e toda a dor expressa ali naquele momento, até que a morte se fez presente. Não sabendo o que viria, toda a sociedade, todos os clubinhos, todas as instituições fizeram festa, fizeram carnaval, zombaram de Cristo, zombaram do seu corpo ali estendido na cruz. As potestades, as autoridades, os reinos, os principados, as autoridades que reinavam sobre a terra e todo o inimigo de Cristo, inclusive os demônios, faziam festa. O sistema tinha derrotado mais um que ousava se levantar contra ele, mas de uma forma muito poderosa. E isto era um grande motivo para se festejar. Até o próprio povo eleito por Deus não reconheceu em Cristo o Messias e zombavam e tratavam com indiferença o corpo que estava ali, pregado na cruz. Pessoal, esse é o resultado simples de uma camiseta feita de forma expressa, somente com uma caricatura ali. Se pudesse fazer um nomezinho também, você estaria ali incrementando um pouco mais e agregando valor à sua camiseta. Isso levaria mais uns 10 minutinhos, mas em eventos você pode fazer um dinheirinho com isso. Aqui eu vou colocar outros trabalhos meus, um pouco mais complexos, mas que vocês podem estar fazendo também, seguindo as mesmas diretórias. Continuando, a festinha do mundo durou 3 dias. Depois disso, Cristo ressuscitou e veio com grande glória sobre todos aqueles que tinham duvidado que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Além de ter vencido a morte, ele desceu até o inferno e resgatou almas. E a partir daquele momento, os seus discípulos trariam o reino para a terra. Milagres se faziam presente em todos os lugares, coisas sobrenaturais aconteciam. Pessoas começaram a falar desse Jesus e levavam o nome de Cristo até a morte, mesmo que eles representassem ali um problemão, uma ameaça para o sistema. Muitos que estavam sendo martirizados, colocados no Coliseu para servir de diversão ao povo, sendo estraçalhados por leões, crucificados, muitos estavam encarando a morte como Cristo e estavam vencendo. Porque, além de ter com Cristo, eles deixavam aqui na terra também uma digital, um reino estipulado, até o próprio Império Romano cair de joelhos diante da majestade de Jesus Cristo. Muitos reinos viriam a cair depois, seja pela espada ou seja pela cruz, deixando para nós um mistério entre o amor e a ira do Cordeiro, entre o bem e o mal. E ainda há imitadores de Cristo se levantando contra o próprio sistema, como se fosse uma autofagia, protestantes contra si próprios, contra instituições, reformando por dentro e trazendo boas novas. E no meio dessa confusão que sempre houve, tanto antes de Cristo, depois de Cristo, agora nós vivemos debaixo da mão de Deus. E nada foge a ele, por mais que principados e potestades locais, territoriais ainda reinam sobre o mundo. Tudo está debaixo da régide de Deus. Tudo está debaixo dessa espada que corta para os dois lados. E como se fosse paradoxal, nós ainda vivemos na escolha de reconhecer que Deus é sobre todas as coisas. E agora, com livre acesso
aproveitando que Cristo abriu as portas e rasgou o véu para que nós possamos ser chamado povo eleito e fazer parte do seu reino. Que essa palavra possa ser direcionada aos corações, aqueles que se encontram em aflição, aqueles que se encontram achando que o mundo é um inferno, que a vida é um inferno e que não vê luz no final do túnel. O reino começa agora. Comece sua jornada do herói também, pois Cristo te chama a viver o sobrenatural. E acerca dos temas das camisetas, eram pedidos de clientes, para você ver que somos rodeados. Temas ruins. Porém, faço meu trabalho em paz.